Hoje meu vídeo não é um devocional, mas é sobre o devocional que eu quero falar com vocês. Se você não sabe qual é a importância ou não entende o que é um devocional, para que ele serve, como fazer, fique comigo até o final desse vídeo porque é sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou a Ju Emerim e você é bem-vindo ao nosso canal. Vamos começar falando o que é devocional. Eu acho que vale ressaltar aqui que o devocional cristão, ele não é uma meditação como mindfulness ou qualquer outro tipo de meditação, tipo como aquelas práticas zen budista, essas coisas, não tem nada a ver. A meditação, o devocional cristão, ele é meditar na palavra de Deus, porque enquanto esses outros tipos de meditação buscam o esvaziamento da mente, a meditação bíblica, ela busca preencher a mente com as escrituras. Então, eu poderia dizer que devocional, ela é uma disciplina espiritual, onde eu vou parar um tempo, vou dedicar um tempo a meditar nas escrituras, a falar comigo mesmo sobre elas. Davi fazia isso, ele falava com a sua própria alma a respeito das escrituras, da palavra de Deus. E é isso que nós fazemos, tendo entendimento que é através da graça, através da revelação pelo Espírito de Deus, que temos entendimento, né? Não é simplesmente uma interpretação de texto, por assim dizer, mas é ficar ali, tipo, mastigando, se alimentando, tirando um suco, digamos assim, das escrituras, sabe? É pegar um texto e ficar pensando nele, meditando o porquê daquilo, por que foi escrito, no que eu posso pôr em prática o que está escrito ali, o que eu posso trazer para a atualidade, o que aquele texto está querendo dizer para os dias de hoje, sendo que ele foi escrito em outros tempos, certo? Então, basicamente, devocional é isso, é tirar um tempo do seu dia a dia para estar ali meditando na palavra de Deus, refletindo sobre ela, e é isso aí. E qual a importância de nós fazermos o devocional? Bem, eu pegaria o texto de Romanos capítulo 12, versículo 2 e diria para vocês que basicamente é isso. É para uma transformação da nossa mente. Não existe como nós renovarmos a nossa mentalidade, o nosso modo de pensar, se não for através das escrituras. Só que somente ler a Bíblia não basta. Somente ouvir pregações também não basta. É necessário que nós, o pessoal, sabe? Cada um, individual, melhor dizendo, se deleite na palavra de Deus, porque o que Deus quer falar comigo nem sempre é o mesmo que Ele quer falar para você. Pode ser que seja útil, mas Deus trata cada pessoa no individual, e é para isso que nós necessitamos. Esta é a importância do devocional, para que nós venhamos ter uma renovação da nossa mente através das escrituras. Também digo que devocional é importante para nós criarmos uma profundidade em Deus, sabe? Por que acontece? Nós vemos muitas vezes pessoas vivendo num raso com Deus. Por quê? Porque não se dedica ao devocional. Então, tudo que fala é apenas uma repetição daquilo que o outro já falou. Tudo que vai comentar, tudo que sabe a respeito das escrituras é apenas dizer o que já foi dito, sabe? E o devocional, ele vem e nos ajuda a isso, a nos aprofundarmos em Deus, a termos uma palavra onde Deus falou conosco, e não com um terceiro. Não que seja ruim ouvir o que o terceiro tem a dizer, mas como eu já disse, é no individual. Assim como a nossa oração não pode ser terceirizada, o nosso devocional também não pode ser terceirizado. E vamos para o terceiro ponto, que é como fazer um devocional. Então, assim, não há uma única regra, certo? Tem vários modos de fazer e eu vou compartilhar com vocês aquilo que, pela minha experiência, é válido, eu acho bom e que se encaixa bem. Tem pessoas que fazem de outro jeito, tá tudo certo, como eu disse, não existe uma única regra. E eu quero começar aqui falando sobre não pegue nada pronto. Tem pessoas que fazem seu devocional a partir de outros devocionais, sabe? Tanto aqueles aplicativos que tem já devocionais que colocam
todos os dias ali uma passagem e uma meditação sobre o assunto, quanto aquelas bíblias que já vêm com devocionais prontos, então as pessoas acabam fazendo devocional de devocional, e essa prática não é a correta. Você pode pegar e ouvir ou ler devocionais, não tem problema. O que não é bom, o que não é correto é você fazer devocionais a partir de um devocional. Nós temos que fazer devocionais a partir da Escritura, da Bíblia, e não de um texto de outra pessoa, porque o devocional nada mais é do que, uma vez escrito, ele se torna um texto de outra pessoa. Leia, se inspire, retire os benefícios do devocional de outra pessoa, como tem próprios vídeos meus aqui que são devocionais, mas não faça devocional a partir de um devocional. Pegue um texto bíblico para você meditar, certo? Ponto 2. Leia de preferência, não é regra. Leia em sequência. Por que eu digo isso? E vou explicar também. Vamos supor, pegue o livro de Romanos, é um dos meus favoritos da Bíblia. Comece no capítulo 1 e vá meditando neste livro até chegar no último capítulo. Quando chegar no último capítulo, troque de livro. Porque toda a escritura, ela não é um único texto. Ela é formada por vários livros. E estes livros, eles contêm, por assim dizer, conteúdos específicos. Então, se você está lendo em continuidade, você está entendendo que o autor estava escrevendo para aquele povo, né? Por exemplo, o livro de Romanos, ele fala muito a respeito da salvação. Então, se você pegar apenas um texto e tirar do seu contexto original, você pode cometer algum erro. Por isso é tão importante a gente ter um pouco de entendimento, pelo menos, a respeito de hermenêutica. Se você não sabe o que é isso, dá uma pesquisada aqui no YouTube, tem diversos vídeos que falam sobre isso, no Google, que é uma arte e ciência da interpretação das escrituras. Porque a gente não pode, nem mesmo no nosso devocional, tirar um texto de um contexto. Simplesmente abrir, ler um versículo e não entender o que está sendo escrito antes ou depois, porque a gente pode cometer erros e a gente fazer uma interpretação de nós mesmos. E isso é errado. Então a gente tem que ler o texto dentro do seu contexto, ou seja, o versículo dentro do seu capítulo, ou até mesmo dentro da sua história, porque às vezes um contexto não está exatamente dentro de um capítulo, e isso está dentro de um dos livros que compõem a Bíblia. Então, pegue um livro e comece a ler pelo primeiro capítulo e vá meditando. Hoje medita num texto, amanhã em outro texto, dentro dessa sequência de leitura que você está fazendo. É bem mais seguro assim, é bem melhor assim. Você vai entender muito mais das escrituras se seguir por esta dica, por assim dizer. Outra dica que eu trago para vocês, também não é uma regra, mas tire um tempo e um lugar para fazer isso. Até que pelo menos você tenha uma prática. Hoje, eu gosto muito de refletir sobre as coisas enquanto eu dirijo. Então, várias vezes eu já meditei em alguma escritura dirigindo, mas eu sei já o texto que eu estava pensando dentro do seu contexto, por já ter um entendimento da palavra, e isso me trouxe uma segurança, estava dirigindo e pensando, meditando naquilo dali. Agora, se você não tem esse hábito e não conhece muito da escritura, faça de outra forma. Faça o seguinte, reserve um tempo. O melhor tempo hoje para mim é à noite depois que meus filhos dormem. Então, à noite, depois que seus filhos dormiram, você pega a Bíblia, pega o seu caderno, vá para um lugar, você não vai se distrair e ali medite. O melhor tempo para mim é antes que todo mundo acorde da minha família, no primeiro horário da manhã. Então levante e vá fazer isso. Decida um tempo que seja bom, um horário que seja bom e um lugar. Até que você pegue uma boa prática e que você tenha um conhecimento das escrituras. Depois isso vai começar a até mesmo ser algo natural, que você vai estar fazendo outras coisas e vai conseguir meditar nos textos. Mas de início isso é muito importante, porque você precisa de foco,
concentração. E se alguém estiver chamando a sua atenção, qualquer outra coisa, se você não entender todo o contexto, como eu já disse aqui antes, vai dificultar bastante. O quarto ponto que eu quero trazer para vocês é ore antes. Se possível, ore, se tiver como, coloque um louvor. Isso vai fazer a sua mente entrar num entendimento, poderia dizer que numa percepção do Espírito Santo, para você não fazer isso como se fosse uma rotina, como se fosse pegar um livro e simplesmente sair lendo. Então, ore, adore, peça a Deus para que Ele abra seu entendimento, que Ele fale com você por meio das Escrituras, traga orações com este foco, sabe? E então, depois que você concluiu o seu momento de oração, seu momento de adoração, você então vai pegar o seu caderno, a Bíblia, vai abrir no livro que você já está lendo e vai seguir dali. E como eu disse antes, pode ser que você pare para meditar em um texto no seu serviço ou qualquer outra coisa. Lembrou de um texto e ficar remoendo ele ali, isso é bem importante, porque eu penso que devocional ele não é só um momento, sabe? Agora eu vou ler a Bíblia, é só isso. Eu posso ficar remoendo, eu posso ficar mastigando aquele texto por o dia inteiro, às vezes até mais do que um dia. Já peguei textos assim que eu fiquei muito tempo refletindo sobre ele e tirei algo dali, sabe? Não precisa ser só aquilo, mas de início eu aconselho isso. Pegue as escrituras, não pegue coisa terceirizada, dê continuidade num texto que você está lendo, escolha um livro e siga. Para quem não tem essa prática, comece pelo Novo Testamento, porque vai ser muito mais fácil de compreender, é muito mais coisas aplicáveis a nós. E então, vá para um canto, sozinho, ore e pegue aquele texto e comece a meditar nele. Eu faço isso de duas formas. Eu, às vezes, pego um texto e ele está muito claro e objetivo, e ali eu já vejo o que eu preciso aplicar na minha vida e tudo que eu tenho que fazer e mudar de acordo com ele. E, às vezes, acontece uma frase que me chamou muita atenção naquele texto. Por exemplo, o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal do Pecados Maquiados foi uma frase que estava no texto que me chamou a atenção. O outro vídeo também que eu coloquei aqui, que foi do que o seu coração está cheio, também foi uma frase. Era um texto super conhecido para mim, eu estava lendo ele ali para meditar, e os meus olhos passou e viu que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, e eu pensei, nossa, olha só, ele tá falando do coração, do que tem de bom, o que tem de ruim, e ali eu comecei a mastigar. Então, às vezes isso vai acontecer num texto que é bem conhecido para você. Uma frase vai lhe saltar aos olhos e comece a refletir sobre aquilo dali. Ou, como eu disse antes, pegue e veja o que a sua vida está de acordo ou não com aquilo dali que a Escritura está dizendo, certo? Uma boa comparação lá, Mateus 7:24, ali a partir do versículo 24, que vai dizer: aquele que ouve minhas palavras e a pratica será considerado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então você começa a pensar sobre como que está a sua vida, o que você está colocando, se a sua casa está sendo sobre a rocha, se você está praticando o que está nas Escrituras, porque é um texto que ele já está falando de algo prático. Então isso pode ser um ponto que você pode começar por aí meditando. Ou, como eu disse, pegue a frase que mais lhe sair aos olhos ali, que mais lhe chamar a atenção. Nem sempre isso acontece, mas são os dois jeitos que eu mais gosto de fazer o meu devocional. Se ficou alguma dúvida, se você quer saber mais sobre o assunto, comente aqui embaixo, me diga o que você achou. Não deixe de curtir esse vídeo e, se possível, compartilhe, certo? Até o